Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana e também começando mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela 87 FM todos os dias ao meio-dia e às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. E por falar em Sidney Fernandes, seja bem-vindo, Sidney, a mais um programa Fagulhas de Luz. Olá, Theo Oliveira. Olá, amigos da 87 FM. Uma boa segunda-feira para todos. Sidney, estamos falando do seu artigo que eu particularmente gostei muito, falando desse ícone, né, das escrituras sagradas, esse ícone do cristianismo que traz a palavra para nós e passou por uma situação que é exemplo para muitas pessoas, falando sobre Paulo, né, Sidney, o gigante do evangelho. Sidney, a pergunta de hoje é se Paulo escrevia sozinho, mas eu acredito que você vai fazer alguma pegadinha, né? Pegar algumas coisas da semana passada para situar o pessoal nessa nossa semana que se inicia hoje, Sidney. Bem, Theo, pegadinha mesmo não vou fazer, mas eu vou dar uma relembrada do que nós falamos na semana passada. Como você bem disse, Paulo, era o gigante do evangelho. E ele ficou, assim, muito popular, muito querido, e ele espalhava pelo Mediterrâneo toda a palavra de Jesus. A partir do momento da sua conversão, ele passou a colocar toda a sua energia, toda a sua voluntariedade. Paulo tinha uma força extraordinária, ele passou a concentrar suas forças na causa do Cristo. E ele era muito requisitado e, de repente, todo mundo queria que ele estivesse lá nas cidades para pregar, para conversar, esclarecer dúvidas, um líder, né? Ele passou a ser a referência do cristianismo, mas ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele pediu ao Cristo que o inspirasse, e a inspiração veio. Paulo, por que você não passa a escrever? Poderás resolver esse problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E é o que ele passou a fazer. Mas mesmo essa solução não foi assim muito fácil de ser concretizada, porque afinal de contas eram muitas comunidades, muitas igrejas, e ele então passou a trazer companheiros para auxiliá-lo na redação. Temos que nos lembrar de que na época não havia máquina de datilografia, não havia computador, era tudo no papiro, nos pergaminhos. Então, ele precisou de pessoas que o auxiliassem. Então, há companheiros que participaram de todas as epístolas, exceto uma delas, todas elas contaram com a ajuda de companheiros cujos nomes aparecem nas saudações iniciais. Então, Paulo ditava para essas pessoas, elas escreviam, reproduziam as cartas e eram enviadas para as comunidades cristãs nascentes daquela época. À exceção da carta a Filemon, que foi escrita, segundo consta das Escrituras, pelo próprio Paulo, ao que tudo indica, as cartas geralmente eram ditadas para um secretário e assinadas por Paulo de próprio punho. Olha, meus caros amigos e irmãos, hoje a gente ouve falar das epístolas e não sabe o sucesso que isso fez na época. Um êxito que passou, assim, a criar expectativa nas pessoas que aguardavam ansiosamente pelos rincões mais humildes, pelas consolações que levavam para todos eles. Comovia a todos, assinalando uma nova etapa na história do Evangelho do Cristo. Então, meus caros amigos, nós que temos hoje a possibilidade de comprar uma Bíblia, ganhar uma Bíblia, não sabemos do trabalho, da importância que as epístolas de Paulo trouxeram para aquela época, mas até hoje elas são atuais. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler as epístolas de Paulo, que servem realmente de um auxílio extraordinário, mesmo considerando a nossa época atual. Sidney, o gigante do evangelho, Paulo, ontem você falou aí sobre as epístolas, né?
o processo, como ele escrevia. E hoje vem uma pergunta, Sidney, como surgiu o Evangelho de Lucas, Sidney? Ah, uma boa pergunta. Nós temos que nos lembrar que Paulo passou na prisão, foi para a prisão várias vezes. Se a gente for contar o tempo que ele ficou preso, a gente não tem um calendário exato, mas entre 5 e 6 anos, Paulo ficou na cadeia. Qual era o crime dele? Pregar Jesus. Porque antes ele perseguia os cristãos e agora, tornando-se cristão, ele passou a ser perseguido. E ele tinha um fiel discípulo, Lucas, que não havia sido discípulo, não havia conhecido Jesus, mas era um médico, um indivíduo muito culto, sabia escrever muito bem. Certa ocasião, quando Paulo estava preso, ele chegou para ele e falou: olha, Paulo, eu estou aqui em Cesareia, preso, e eu não tenho condição de desenvolver um velho projeto que eu tinha. Eu nem sei se eu vou ter condição de fazer isso. Então, eu quero saber se você concordaria de escrever uma biografia sobre Jesus. Lucas ficou assim, bastante lisonjeado, porque era uma tarefa extraordinária. Falou: eu faço sim, eu escrevo. Mas onde é que eu vou encontrar elementos? Eu não convivi com Jesus, não vou ter muito contato com você, você também não deve saber muito da vida de Jesus. Como é que eu vou escrever essa biografia de Jesus? Lucas, médico grego, provavelmente gentil, não havia convivido com Jesus, foi convertido ao cristianismo provavelmente pela pregação dos primeiros discípulos do Cristo, queria saber como escrever essa biografia. Então, Paulo disse: Maria viveu intensamente a vida do seu filho Jesus. E ela guardou indelevelmente elementos extraordinários e poderá ajudar você na composição desse livro. Paulo reputava esse trabalho como de fundamental importância. O médico amigo Lucas deslocou-se para Éfeso, onde Maria estava vivendo. Vamos nos lembrar que Jesus confiou Maria, sua mãe, aos cuidados do apóstolo João. Viviam em Éfeso como se fossem mãe e filho. Lá, ele foi para lá e fez as anotações evangélicas que se destacam pelas luzes, pelas esperanças divinas que a palavra de uma mãe traz em relação ao seu filho amado. E interessante que nós vamos encontrar certos elementos no Evangelho de Lucas que não existem nos outros evangelhos de Mateus, Marcos e João. A parábola do filho pródigo, do bom samaritano, somente no Evangelho de Lucas. Graças a Maria, o Evangelho de Lucas destaca-se dos demais por conter elementos da infância, a vida, o ministério de Jesus, bem como os detalhes que demonstram que Lucas esteve ao lado de Maria mesmo, detalhes só de quem teve um contato pessoal com Maria, que tinha um contato íntimo com seu filho. Ficamos por aqui, Theo, para que as pessoas saibam da importância do Evangelho de Lucas, que foi escrito sob a inspiração de Paulo, o gigante do Evangelho. Sidney, esse seu artigo muito interessante, né? Eu já disse aqui no programa sobre ele. Paulo, o gigante, o nome do artigo é O Gigante do Evangelho, né? Falamos bastante sobre Paulo. Sidney, eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Como o Paulo sobrevivia, Sidney? Theo, ele realmente tinha algumas coisas bem interessantes. Na época, as pessoas que saíam pregando, iam desenvolvendo os seus trabalhos, ele tinha algumas opções. Para Paulo, vamos deixar bem claro, foi um péssimo negócio ele ligar-se ao Cristo. Ele tinha uma profissão já definida, ele era cidadão romano,
tinha uma biografia extraordinária a respeito da comunidade romana, embora fosse judeu, e poderia herdar o negócio do seu pai, que construía tendas, mas ele largou tudo isso. E o senhor romano, o cidadão romano, ele não trabalhava, ele tinha escravos que trabalhassem por ele. A partir do momento que Paulo afastou-se da sua vida, aquela boa vida da elite, ele passou a trabalhar como se fosse escravo. Alguns que pregavam, que ensinavam, ligavam-se a famílias ricas e, ao mesmo tempo que educava os filhos do proprietário da casa, era mantido para que ele continuasse com as suas pregações. Outros iam nas praças para pedir esmolas e outros eram mantidos pelas comunidades. Paulo não admitiu ser sustentado por nenhum senhor romano, não queria pedir esmolas e muito menos usufruir do dinheiro das comunidades. Ele trabalhava de sol a sol. E interessante que ele visitava várias cidades, ficava 2 anos, 3 anos numa cidade, chegava lá, montava um negocinho ou então procurava um emprego, e nas escrituras dizem que ele trabalhava, às vezes, o termo que eles usavam, queria dizer, ele fazia serão, horas extras, trabalhava às vezes de madrugada para poder sobreviver e assim mesmo não era muito fácil. Então, Paulo mudou de classe e com isso ele precisou trabalhar, ele com seus braços mesmo, para se sustentar. O que é importante que as pessoas saibam é que Paulo jamais admitiu ser sustentado. E algumas pessoas que eu comparo com os sacerdotes atuais, ele não admitia, primeiro que ele não se uniu a mulher nenhuma, não porque ele achasse que o celibato era correto, mas ficamos imaginando aí, se ele tivesse mulher e filhos, ficar acompanhando ele por cidade, passava 2 anos numa cidade, 3 em outro, 4 em outro, enfim, Paulo precisava ser sozinho, trabalhar para se sustentar. Olha a importância da vida dele. Uma pergunta que veio à tona aqui, eu também fiquei curioso agora pela resposta. Quem patrocinou, Sidney, a impressão do Evangelho de Lucas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Theo, um abraço a todos. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que o Evangelho de Lucas foi um dos mais importantes. Ele foi inspirado, foi solicitado por Paulo quando estava preso na Cesareia, e eis que ele sugeriu que Paulo escrevesse uma biografia de Jesus. Ele, que estava lá preso, não poderia escrever, pediu a Lucas, o médico, o rapaz muito culto, mas de onde eu vou tirar os elementos? De Maria, a mãe de Jesus, que nessa altura morava em Éfeso, ao lado do apóstolo João, que passou a cuidar dela depois da morte de Jesus. Interessante que o Evangelho de Lucas, ele cita várias coisas que não constam de outros evangelhos, como de Mateus, Marcos e João. A parábola do filho pródigo, a do bom samaritano, somente são encontradas no Evangelho de Lucas. Além disso, informações como a anunciação, a infância, a vida e o ministério de Jesus, quem poderia informar isso? Somente Maria, que vivia, acompanhou para e passo a vida de Jesus como testemunha ocular da história. Mostra-se perfeitamente que Lucas estava ao lado de Maria para saber tantos detalhes. Aliás, o Evangelho de Lucas é o que mais cita Maria. Ele cita muito Maria, tanto no seu livro O Evangelho de Lucas, como também no livro de Atos dos Apóstolos, que também é de sua autoria. Os dois citam Maria por 90 vezes. Em um total de 152 versículos do Novo Testamento, ela é citada por 90 vezes. Quem patrocinou a impressão do Evangelho de Lucas? Alguém vai dizer assim, mas precisava de um patrocinador? Claro, porque o trabalho naquela época de se escrever um livro era assim muito grande, era folha por folha de pergaminhos, com
penas apropriadas, precisou sim de um patrocinador. E consta de algumas de suas epístolas o nome de Teófilo, que é citado tanto no Evangelho de Lucas como no Atos dos Apóstolos. Há uma curiosidade em torno dele. Quem era Teófilo? Nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a menção do nome Teófilo. Dizem que Teófilo, acredita-se, era um nome utilizado por Lucas para ocultar a verdadeira entidade do seu patrocinador. Teófilo foi o destinatário das duas obras que ele escreveu. Talvez, dizem alguns, que ele fosse Tito Flávio Clemente, sobrinho do imperador Vespasiano, pessoa de destaque na sociedade. Tudo leva a crer que Teófilo era, vamos dizer assim, um oficial romano. Por que isso? Porque não convinha bem, não ficava bem para um oficial romano mandar patrocinar um livro sobre o Cristo. Não podemos esquecer de que os seguidores do Cristo eram ainda perseguidos. Então, Teófilo foi esse patrocinador. Vocês veem, amigos, como coisas interessantes podemos encontrar estudando o Evangelho. E falando sobre o gigante do Evangelho, Paulo, uma pergunta, né, Sidney? Fica agora. Você falou aí sobre o Paulo, que ele fazia, sobre as tendas, e depois ele teve a conversão. Ele mudou de classe, Sidney? Ah, completamente. Paulo fazia parte da elite romana. O pai dele, que era construtor de tendas, deu-lhe a função de tecelão e ele passou a sobreviver disso, não mais como senhor, como comerciante, como empresário. E não pegava bem para o romano, o cidadão romano, trabalhar, porque ele tinha escravos que trabalhariam por ele. Para Paulo, isso sumiu, desapareceu. Em vez de empregador, dono de uma oficina que fabricava tendas, acabou sendo um trabalhador assalariado que mal ganhava, mal e mal para o suficiente para sobreviver, às vezes dependendo de um irmão ou outro aí para ajudar nas suas necessidades. Nós sabemos que os missionários da época costumavam encostar assim em famílias ricas. Eles, durante o dia, forneciam instruções para os filhos desses ricos e depois ganhavam dinheirinho, alimentação, para poder fazer as suas pregações. Outros mendigavam em praça pública e outros ainda eram sustentados pelas igrejas. Paulo não admitiu nenhum tipo desses de sobrevivência. Aliás, numa das epístolas, por ele ter escolhido trabalhar com as próprias mãos, exercendo a profissão que o pai o havia ensinado, o que equivalia a assumir a condição de escravo, numa das ocasiões ele escreve assim, na primeira carta aos Coríntios: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ganhar mais dinheiro? Negativo. Ganhar mais tempo e possibilidade de pregar às pessoas o Evangelho do Cristo, as palavras do Cristo. Aliás, nem se pode falar em Evangelho, que não existia ainda nem o Evangelho pronto, mas as cartas de Paulo foram os primeiros textos do Evangelho. Paulo fez questão de trabalhar com as próprias mãos, tornando-se um exemplo vivo e fonte de uma verdadeira honradez. E na segunda-feira nós vamos falar um pouquinho mais do pai de Paulo, que era um respeitado comerciante e ele queria que o filho continuasse com seus negócios. Para Paulo foi um péssimo negócio passar a pregar o Cristo. Daí os sofrimentos, as dores, as necessidades, as prisões por que ele passou, dando a Paulo, assim, uma condição muito difícil para completar aquela tarefa
de que ele havia recebido de Jesus. Muito obrigado a todos. Na segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Fagulhas de Luz. Meu abraço aos trabalhadores que estão nos ouvindo, às donas de casa, às costureiras, aos deficientes visuais que nos acompanham, mas não saiam daí não. Não mude de estação não. Daqui a pouco estará aqui Paulinho Ferreira com o seu programa Tudo a Ver.